Como foi o final de semana? Que bom. Ontem eu fui ministrar numa igreja e foi uma surpresa para mim, porque eu fui literalmente pega de surpresa. A gente está na movimentação do Acampa e a gente veio aqui fazer uma peça. Um pouquinho antes de eu fazer a peça, eu recebi um convite para ministrar na igreja. Até então a gente já não ia ter mais o culto com mulheres. Porém eu falei, Senhor, eu vou preparar o sábado para o Senhor me dar uma palavra. E como eu fui roubada... Mas, queridos, pregue onde o Senhor está te chamando para pregar, mas pregue a verdade. Pregue a verdade da palavra e viva ela. Porque tem muita gente pregando e não vivendo. E para ser só mais um que prega e não vive, não serve. Para o reino ou você é ou você não é, senão não serve. Então viva a verdade da palavra. Viva o amor, viva a misericórdia. Ame mesmo que te doa. Porque amar quem nos ama é fácil. Agora amar quem nos afronta que é difícil. Perdoar aqueles que nos afrontam que é difícil. E a igreja hoje, eu vejo o sistema religioso. A gente quer amar quem nos ama. Eu até amo o pessoal da minha casa. Eles podem me afrontar. Mas se alguém me afrontar na igreja, o bicho pega. Hipocrisia. Abra tua Bíblia lá em Lucas 5, por favor. Em nome de Jesus. Fiquei falando com o Senhor, Senhor, qual a palavra que o Senhor tem para essa noite? E antes de iniciar uma outra palavra que já estava no meu coração, eu gostaria de falar sobre essa. Lucas 5:33 diz assim: algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência. Os discípulos dos fariseus também. Meu Deus do céu, ser comparado. Queridos, existe uma igreja fariseica. Não sei se existe essa palavra, mas eu acabei de inventar. Uma igreja que prega e não vive, que ama e não ama, com dogmas dos fariseus, dos mestres da lei. E eu quero te dizer, e eu sempre falo isso, que quem crucificou Jesus foi eles, foi a igreja. Então ou eu vivo o evangelho de Cristo ou não serve. Ou vai ser só mais uma igreja que não serve direito, que mata muitos em nome de Deus, que fere muitos em nome de Deus. Então nosso padrão é Ele, é Cristo. Porque seus discípulos vivem comendo e bebendo, os fariseus dizendo aos discípulos, a Jesus. Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado. Então, jejuarão. Quantos aqui jejuam? Porque o noivo já foi tirado. Jesus também lhe apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova e remendaria com uma roupa velha. Se assim fizesse, o rasgaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa nova. Ou a roupa velha. Cadê o tecido? Selma? Faz um pouquinho de tempo que eu comprei essa camisa. Usei só algumas vezes, então ela tá nova. Se essa camisa ela se rasgasse, eu jamais pegaria um tecido velho para remendá-la. E isso é ensinamento que o Senhor está nos falando. Eu te pergunto essa noite, por que muitas vezes a gente está assim? O Senhor derramando vinho novo e nós não queremos uma roupagem nova. A palavra fala assim: revistam-se. Revistam-se de uma roupagem nova. E é isso que o Senhor ele tem para a igreja. O Senhor, há um tempo atrás, ele ministrou ao meu coração que ele tem vinho novo para a igreja. Porém, a igreja quer continuar com atitudes velhas.
E ninguém convidaria, e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se rasgariam e deixariam de vazar. Deixando vazar. E estragaria o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe vinho velho escolhe beber o vinho novo. Porque assim diz, o vinho velho é melhor. Queridos, por muito tempo nós bebemos o vinho velho. E hoje nós temos dificuldade de trocar o vinho velho pelo novo. Nós temos dificuldade de trocar a nossa roupagem velha e suja pela roupagem nova e limpa. E o Senhor, Ele tem nos chamado para um novo tempo. Ontem eu ministrei numa igreja e fui falando sobre as 4 etapas de Ezequiel 47. Águas nos tornozelos, no joelho, nos lombos e submerso. E eu já ministrei essa passagem aqui uma vez. Só que o maior problema é que nós até queremos estar na igreja. Nós até queremos frequentar uma igreja, mas nós não queremos passar da água nos lombos, porque já é pesado demais. É pesado demais deixar as minhas vontades, deixar aquilo que eu gosto. Só que nós temos um propósito a cumprir. Nós temos um propósito a cumprir. Colossenses 3, do 8 ao 9 diz assim: mas agora é momento de se livrar da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns para os outros, pois vocês se despiram da antiga natureza e de todas as práticas velhas. Queridos, não adianta nós frequentarmos um templo com práticas velhas. O Senhor nos chama para o novo, para o vinho novo. É vinho novo sobre a igreja. É vinho novo sobre a tua casa. É vinho novo sobre o teu ministério. É vinho novo. Só que para esse vinho, ele ser conservado, eu preciso trocar minhas roupas. E eu não digo de roupas externas, de religiosidade. Tem muita gente cheio de pinta, de que é crente, mas por dentro é trapo de imundícia. Fede como sepulcro calhado. Quando abre a boca é para mentir. Quando abre a boca é para falar mal dos outros. Queridos, não se coloque na posição de juiz, porque nem Jesus ele fez isso. Nós não somos juiz sobre ninguém. Eu não sou juiz sobre essa igreja, nem vocês sobre a minha vida. Todos aqui estão sujeitos a pecar, todos aqui, ninguém aqui é santo. Estamos buscando um só que é santo. Revista-se da nova natureza. Nasça de novo. De verdade. Flávio costuma dizer algo que um rapaz fala aqui no batismo. Ele foi se batizar. É isso, né? Você nem lembra. Ele foi se batizar. Logo em seguida do dia do batismo, acredito que seja isso, ele viu que o infeliz não tinha morrido, que todos os dias tinha que matar ele. Queridos, é uma luta constante, mas eu preciso ser real comigo mesmo. Eu frequentar uma igreja não muda a minha vida.
O que muda a minha vida é eu viver justiça de Deus nessa terra. O que vai mudar esse bairro, o que vai mudar São Bernardo é eu viver a justiça de Deus nessa terra. Mesmo que pra mim essa justiça doa viver. Sabe por quê? Porque pra mim é fácil amar quem me ama. Mas o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para viver uma vida de cruz. E para viver assim como Jesus viveu. Olhar para o lado. Para salvar. É isso, né? Para baixo, para perdoar. E para cima, para entregar. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Eu contei um versículo ontem, lá na igreja onde eu fui ministrar. Queridos, o Senhor ele vem contando a história sobre a Torre de Babel, a Bíblia ela vem nos ensinando. E fala que as pessoas elas estavam todas reunidas em um só propósito, maravilhoso. É necessário que a igreja esteja unida. E o Senhor tem nos despertado para as pessoas que vão ministrar sobre esse altar. Queridos, se tem discórdia, não serve. Se você não perdoa o amigo, não serve. Sabe por quê? Porque pregar é fácil, viver é difícil. Se você não ama, você não serve. Precisa buscar o amor daquele que é o amor. Porque é capaz. É possível mudar quando nós decidimos mudar. Se revestir do novo. Do limpo. E esse povo, eles estavam todos reunidos em um só propósito. E o Senhor, ele falou assim, eu preciso parar esse povo. Eu preciso agora descer lá e confundir todas as línguas, queridos. Por que o Senhor falou isso? Se eles estavam todos unidos em um só propósito, e a gente precisa andar como igreja em um só propósito. Parar com essa bênção não, palhaçada, desculpa a palavra. De ficar se brigando. De ficar se brigando dentro de casa. Querido, você quer ganhar seus filhos, você quer ganhar seu esposo, ame-os. Não queira enfiar na goela deles abaixo o evangelho que você não vive, que eu não vivo muitas vezes. Ou nós somos ou nós não somos. E o Senhor falou, eu preciso descer lá e confundir a língua desse povo, sabe por quê? Porque eles até estavam na direção certa, mas eles estavam fazendo para eles, não para Deus. Queridos, todas as vezes que nós fazemos algo na direção certa, que é do céu, mas quando não tem Deus envolvido, ele vai parar. O povo estava construindo na direção certa, eles queriam chegar ao céu mesmo, mas não tinha nada a ver com Deus, tinha a ver com eles. E o evangelho ele não é sobre nós, é sobre Jesus. E a nossa oração não é para que Deus não nos use, mas é para que nós não venhamos usar Ele. Porque já tem muita gente usando Deus, queridos, e ferindo, e matando, e destruindo pessoas, e destruindo propósitos. E nós não podemos ser mais uma igreja assim. Não podemos. Nós precisamos ser de verdade. Primeira coisa que nós precisamos entender é quem nós somos. Para que nós somos chamados? Qual que é o nosso propósito? Qual que é? Queridos, vocês são filhos, nós somos filhos de Deus. Nós somos noiva. Eu percebo muitas vezes que a gente ir à igreja virou um hábito. Virou um hábito. Eu vou à igreja porque senão eu estou fora do povo crente. Mas eu não mudo. O que adianta, queridos? O que adianta nós batermos cartão numa igreja se nós não queremos mudar nossa velha natureza? Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. É necessário. O Senhor vai vir buscar uma igreja branca, uma noiva santa, uma noiva curada, sarada, uma noiva que sara outros. Ei, o Senhor tem levantado mulheres e homens não são para dar sermão, mas é para sermão, para levantar outras pessoas. E muitas vezes nós queremos dar sermão. Nós não somos juízes, entendam isso. Não somos juízes sobre ninguém. O Pai ama todos, quem decide amar Ele, não somos nós. Ele ama. E Ele amou e Ele vai continuar amando. Porque o pecado dessa pessoa, ou o meu pecado, ele pode cheirar
podre para você, mas independente do que chegue a você, o Senhor, Ele me ama. E eu creio numa salvação. A grande diferença, somos todos pecadores, mas quem aqui está tentando mudar? Quem aqui todo dia fala, Senhor, eu decido pelo céu. A velha natureza, ela não tem mais poder sobre mim. Eu sou céu e terra, então eu vou levantar pela manhã e falar, é o céu que vai me governar. É o céu que vai me governar. As minhas decisões são dele. O meu coração é dele. Querido, se nós tivermos uma igreja com 10 pessoas que têm o coração de Cristo, nós já estamos no céu. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas mal posicionadas dentro da igreja, fazendo a igreja um inferno. Tem pessoas dentro mal posicionadas, que não entenderam para que foi chamado, fazendo daquele ambiente um inferno. Meu Deus do céu! Ou nós íamos caminhar com unidade, ou não serve para caminhar. A unidade, ela nos leva mais longe, ela vai nos levar a enxergar o que eu não enxergo. A Lucília vai enxergar, a Kel vai enxergar, a Kelly vai enxergar o que eu não enxergo. Queridos, é necessário que viemos viver em união, em um só propósito. A causa não é nossa, é de Cristo. Pare de afrontar igrejas, pare de afrontar pessoas. Não estamos aqui para isso, não somos juiz sobre ninguém. Não somos. E nós precisamos entender isso. E por muito tempo, quando essa igreja nasceu, eu pregava quais os frutos do Espírito está sobre você. Você tem sido resposta de oração de alguém aqui? Ou de alguém lá fora? Porque não se trata dessas paredes, querido. Se eu não entender que eu sou igreja, nada serviu. Eu sou a igreja, eu vou perdoar quando me dói perdoar, mas eu tenho que perdoar essa sequência de morte. Ou você perdoa ou perdoa, não tem outro. Ou você vai encontrar um Deus Pai ou um Deus Juiz, mas com Ele nós vamos encontrar. Não tem outro. Não podemos fantasiar o Evangelho, não dá mais para massagear. Ou nós somos ou nós não somos. Ei, o Senhor nos chamou para ser filhos de verdade. Filhos. A gente fala diversas vezes, quem nos chama de evangélico é a revista Veja. O Senhor chama de filho. Filho. Sabe? A gente falamos por muitas vezes que o Senhor, ele foi entregue a preço de sangue. Jesus, ele foi entregue a preço de filho. Filho. Eu entregaria. Eu morreria pela minha mãe. Eu morreria pelo meu pai. Mas eu não entregaria meu filho para morrer por ninguém. Foi preço de filho. Filho, para nos dar uma paternidade onde nós não tínhamos mais, para trazer uma paternidade. Mas eu preciso entender que eu tenho irmãos que eu preciso ajudar. Eu tenho irmãos que eu preciso buscar enquanto dá tempo, porque senão não serve. É um evangelho mentiroso, hipócrita, é um sistema religioso de prosperidade. Se o teu coração está em casa, você não vai ter, porque... E a pior coisa se você tiver, porque o Senhor, ele fala, a pior coisa, ele nos dá para as nossas vontades. É ladeira abaixo. É ladeira abaixo, querido. Nos últimos dias muitos falarão, e eu já disse isso aqui, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu sarei, em teu nome eu fiz tudo, fui eu. Disse Deus. Ele se enganou, porque ele não ia chegar para Deus e mentir naquela hora. Ele se enganou com ele mesmo, ele idealizou um Deus que não existia. Ele idealizou um Deus que era ele. Porque ele tirou Deus do banco das decisões. Me feriu? Se prepara. Me magoou? Tem volta. Continua nessa. Queridos, precisamos amar. Característica de Deus é o amor. Deus, ele nos salvou por amor. Se você não ama, busque, se esforce, se esprema para amar. Porque uma uva espremida sai o melhor dela. Uma uva, ela dura uns 7 dias, um cacho de uva. Ela espremida e guardada, melhor é o seu sabor. Cuidado que ainda dá tempo. Graças a Deus estamos aqui hoje. E o Senhor nos dá essa oportunidade de voltar à origem. Ei, queridos, você tem uma origem, um destino. A origem é Deus e a volta é Deus. Nós temos
origem e destino. Agora eu vou te pegar. Vou me pegar porque foi difícil para mim voltar. O Senhor, Ele nos dá. A gente precisa entender tempos e estações. Algumas estações de Deus e tempos dentro dessas estações. Tem palavras que o Senhor nos dá que não é para aquele tempo. Calma que vai chegar o tempo de você liberar a palavra, porque se você liberar agora, você vai ferir, você vai machucar. Eu preciso ter discernimento e buscar ouvir a voz de Deus enquanto há tempo. Quando o Senhor Ele vier buscar a tua igreja, subirá com Ele a igreja, e aí já não haverá mais o Espírito Consolador. Já não haverá mais, e aí vai ser cada um por si. Porque hoje, para a honra e glória de Deus, nós temos o Espírito Santo que intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Gálatas 5 diz assim: uma pessoa com vestes novas, esses frutos estão sobre ela. Se esses frutos eles não fazem parte da sua vida, comece a repensar hoje. Mas o Espírito produz estes frutos. Amor é o primeiro de todos. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Queridos, esses são os frutos do Espírito. Contra a palavra não há argumento. Quantos desses frutos eles estão em nós e quantos a gente está correndo em busca para ter? Porque eu tenho que correr em busca todos os dias para ter esses frutos. Difícil. É facinho de falar, dificinho de viver. Mas é possível. Por muito tempo nós ouvimos dizendo que o Senhor ele veio 100% Deus e 100% homem. Ele veio 100% homem. Porque não existe 100% Deus e 100% homem. Seria 50-50, não 100. Jesus, ele veio 100% homem, nos mostrando que é possível resistir ao diabo, porque ele vai fugir de você. Ele vai fugir, ele fugirá de nós. Queridos, teu coração, eu já falei isso aqui há um tempo, ele não é uma lixeira para todo o lixo que as pessoas elas lançam sobre você, você guardar nele. Absorva aquilo que é de Deus e jogue fora o que não é. Assim você vai viver melhor e vai conseguir amar com mais frequência. Hoje em dia eu estou me guardando para alguns comentários, para algumas atitudes, para algumas hipocrisias e gratidões, para me conseguir amar independente das falhas. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas fazendo isso comigo, porque eu tenho muitas falhas. Já falamos, a gente não prega o evangelho de santidade, que todo mundo que sobe aqui é Enoque, porque estamos aqui ainda. Queridos, as mesmas guerras que vocês têm, nós temos. Nós temos, mas nós esprememos para fazer o certo. Num sistema corrompido, de igreja corrompida. Eu cheguei ontem na igreja e falei, meu Pai do céu, eu posso pregar o que está na palavra? Tenho liberdade? Porque agora nem a palavra nós pode pregar, né? Eu posso? Graças a Deus eu pude. Quero liberdade. Mas, queridos, é isso. Vai lá para Gênesis 37.
Não podemos nos conformar. Se a gente faz um louvorzão aqui na igreja, a gente incomoda a vizinhança, gente. Esse louvor, ó, louvor pro diabo, nessa altura, não incomoda. Queridos, o sistema do anticristo, ele já está implantado. Ele já está implantado. E nós precisamos entender também que existe céu, mas existe o inferno. Muitas pessoas aqui estão querendo, eu vou viver no céu, e nananã. E não entendem que o inferno ele se move da mesma forma. Da mesma forma. Porque até o diabo é o diabo de Deus, porque foi Deus que criou. Já falei isso aqui. Só que o Senhor tomou a chave da morte. Tá com ele. Só que ele se move da mesma forma. Sabe quando a gente fazemos as coisas, tipo assim, não tem nada a ver. O amigo me feriu ali, o colega me feriu, mas não tem nada a ver. Porque o Senhor, ele não faria isso comigo. O Senhor nunca deixaria ele fazer isso comigo. Queridos, quem sou eu na fila do pão perto de Jó? Um homem justo, um homem que ele condenou todas as pessoas pela sua justiça. Ele condenou todo mundo. O Senhor, ele não salvou Jó e sua família porque ele o amava mais, porque não está ligado ao amor. O Senhor, ele me ama. O Senhor, ele... Desculpa, é Noé, gente. Marido, vai me corrigindo. Ontem eu fui falar algo lá na igreja e eu falei vertical, horizontal. Chegou em casa, ele pegou e falou assim, você se confundiu. Falei, por que tu não me falou? A irmã falou do meu cabelo que tava esvoaçante. Gente, fala. Tá bom? É democracia. Levantem a mão, quero oportunidade. Que ninguém é ditador. Amém? Glória a Deus. Noé, ele condenou. Ele condenou toda a geografia dele. Não foi porque o Senhor o amava mais. Foi porque ele foi justo. Barnabé condenou Ananias e Safira. Não foi porque eles roubaram a Deus. Foi porque Barnabé entregou tudo. Não entre na fila de quem está entregando tudo, que elevou o nível de justiça, que você vai ser fulminado. Sabe qual que é o problema? Não, eu acho isso incrível. Porque o Senhor, ele tem levantado nos últimos dias. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias já. A natureza, ela tem ansiado pelos filhos maduros de Deus. Ela tem gemido e nós temos visto. Glória a Deus. Nós temos visto enchentes, vulcões, diversas pessoas morrendo por desastres naturais, porque a natureza, ela está gemendo, ela está gritando, ela está ansiando pela manifestação dos filhos maduros de Deus. Quantos filhos maduros de Deus tem aqui essa noite? E dentro da igreja, queridos, tem gente entregando tudo. Muitas vezes eu entro numa igreja e não percebo porque eu não dou certo lá. Porque eu estou retendo algo. Eu estou mentindo para mim mesmo, eu estou idealizando um Deus que não é Deus, sou eu. E tem pessoas que estão entregando tudo, entregando tudo no altar. Eu não estou falando de dinheiro, não. Para mim pouco importa, queridos. Onde Deus aponta, Ele paga a conta. Se quiser dizimar, amém. É você e Deus. Se não quiser, problema é seu. A minha parte eu vou fazer. Quer ofertar, amém. Nós vamos pregar oferta e dízimo. Se você quiser fazer, amém. Continuaremos amando você. Eu vou continuar amando quando eu deixar de fazer também. Me ame. Se isso acontecer, eu não vou deixar, em nome do Senhor Jesus. Porque eu entendo que é fidelidade, é lealdade. É eu me manifestando o meu amor por Ele. Porque independente de onde eu entregue. Enfim, não quero entrar nesse mérito. Tem pessoas entregando tudo. Barnabé, ele estava lá em Atos dos Apóstolos, ele estava
pessoal estava lá, glória a Deus, maior avivamento. O que significa avivamento? Avivamento é trazer vida onde tinha morte, queridos. Muita gente está esperando avivamento de sensações, de emoções. Ei, começa a profetizar na sua casa que vai haver avivamento lá. Começa a profetizar no teu trabalho que vai haver avivamento lá. Pare de se mover por movimentos. O Senhor, Ele não nos chamou para funcionar numa igreja. Ele nos chamou para fluir no Espírito. Para fluir nele. E Barnabé, ele entendeu a palavra. E naquela época, toda adoração ela era manifesta em ofertas. Toda adoração, toda entrega, eles faziam com o que eles tinham, era o melhor deles. Era feita em oferta. O que Barnabé fez? Ele pegou um campo que ele tinha, o melhor que ele tinha, e ele vendeu, e ele entregou tudo aos pés dos apóstolos. Só que logo depois, e isso é um ensinamento para a igreja, tome cuidado, porque muitas vezes eu culpo as pessoas por eu não estar fluindo em Deus. Não, você não está fluindo porque tem pessoas entregando tudo e você não está entregando. Está entregando a vida, está fazendo uma renúncia diária, está vencendo um dia de cada vez. Por isso que nós estamos parados, porque tem pessoas que estão sendo verdadeira com Deus, que está vivendo a palavra. E Barnabé, ele entregou tudo, ele foi lá, ele entregou tudo aos pés, ele adorou. E aí veio os bonitinhos, retendo, achando que ia enganar alguém. Os apóstolos não viu, mas Deus viu. Isso é uma chave para nós. A gente pode não estar vendo, mas Deus está vendo. E tem muitas pessoas que já estão fulminadas espiritualmente. Elas frequentam a igreja, mas elas não conseguem fluir mais. Elas frequentam a igreja, mas elas não conseguem fluir mais. Tem outras que estão feridas com o povo de Deus, em nome de Deus. As que estão feridas, em nome de Deus a gente vai atrás. Mas as que estão feridas porque são hipócritas, mentem para si mesmo, ou ela entende, ela volta à origem, ou não tem jeito. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, se nem fulano falava assim comigo, quem é você? Vai olhar para a vida do fulano. Se ele tem a capacidade de pregar a verdade. Queridos, é melhor a gente viver a verdade enquanto há tempo. No princípio, uma das coisas que nós sempre tivemos nessa casa, vamos pregar a verdade no começo, porque depois voltar para a verdade é difícil. Sabe por quê? Porque as pessoas são acostumadas com a mentira, por isso que tem tantos falsos profetas. As pessoas estão acostumadas a viver um evangelho mentiroso, a viver um evangelho que tiram tudo delas. Se tirarem isso delas, talvez elas morrem, porque elas não conheceram o verdadeiro Deus, não sabem para que foi chamada. Só que aqui a gente não vai viver mentira, a gente vai viver a verdade mesmo que nos doa. E eu até sirvo para frequentar essa igreja, não querendo me despir, mas não serve para servir. E eu creio aqui que todos aqueles vão servir ao corpo de Cristo, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para servir a essa casa, para servir a essa igreja, para servir a outras igrejas, porque no reino de Deus não tem placas. Gênesis 37 diz assim: Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esse é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava do rebanho de seu pai. Quer fluir em Deus, começa a cuidar do rebanho do pai. Você tem cuidado do rebanho que o Senhor te deu na sua casa? Ou o que eles estão vivendo para você está tudo certo? Ou as palavras obscenas que saem dentro da sua casa está tudo certo? Ou os funks, queridos, sabe o que significa a palavra funk? Funk é aprisionado, né?
palavra funk significa preso, possesso sobre algo. Possesso. Só para você entender. Todos os ritmos é de Deus? É. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém, queridos. Comece a fazer para Deus aquilo, a tirar da tua vida aquilo que não é pecado. E eleve o nível. Tem muitas coisas que não são pecado. Mas eu deixo de fazer porque eu entendo quem eu sou, para onde eu vou e qual que é a minha identidade. Eu deixo de fazer porque eu sei que eu vou servir de referência para toda a minha geografia. Não se trata de pecado, se trata do que não é lícito. Não é lícito e funk é pecado. Não estou dizendo que não é, porque as palavras são ridículas. São palavras obscenas. E se você não consegue enxergar Jesus ouvindo algo, não faça, porque provavelmente ele não faria. Você consegue enxergar Jesus dançando um funk? Consegue enxergar isso? Você consegue enxergar Jesus falando um palavrão? Então não faça. Porque na realidade teu Deus não tem sido Cristo, tem sido você mesmo. Eu mesmo. Se eu me pegar fazendo uma coisa dessa. Ou nós mudamos, são vestes novas. Eu quero odre novo, eu quero o novo do Senhor vivendo velha natureza. Eu não quero cuidar do rebanho do meu pai. Eu não quero cuidar porque dá muito... Uma vez eu ouvi uma sobrinha do Flávio falando para outra. E ela não é cristã, tudo até entendo. A amo e compreendo. Ela falou assim, você vai para a igreja mesmo, fulana? Você vai para a igreja mesmo, você vai ter que tirar muita coisa. Você vai ter que, nas nossas palavras, renunciar muita coisa. E é verdade, queridos. É real. Se nós estamos caminhando com Cristo na mesma vida que nós estávamos lá atrás, alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora do aprume. Você quer viver o avivamento? Viva o alinhamento primeiro. Você precisa estar alinhado ao céu. Alinhado ao céu, à vontade de Deus, aquilo que Ele estabeleceu para você viver. E se está confortável demais, ei querido, as coisas de Deus nos tiram do conforto. Está confortável demais o que você está vivendo? Está errado, tem alguma coisa fora do normal. Sabe por quê? Porque viver para Deus é dizer não todos os dias para aquilo que nós queremos dizer sim, ou dizer sim todos os dias para o que nós queremos dizer não. É sim, sim, não, não, não tem meio termo. O meio termo, o Senhor, Ele enoja, Ele vomita. Começa a cuidar do rebanho que o Senhor te deu. Seja igreja na sua casa. Porque aí você, toda autoridade, toda renúncia, ela nos traz uma autoridade. Você quer ter autoridade numa igreja? Renuncie na sua casa. Comece a ser autoridade lá. Você quer pregar sobre a vida de alguém, até sobre um morador de rua? Porque eu já vi diversas pessoas falando assim, você tem que mudar isso. Quando você vai olhar, a vida da pessoa está toda torta. E eu denuncio o errado, fazendo certo. Um prédio certo, correto, ele denuncia todos os outros tortos. O problema é que a gente está querendo viver o evangelho fariseu, querendo denunciar os outros, estando torto ainda. Vamos corrigir nós mesmos. Quando nós olhamos para Cristo, nós entendemos o quanto nós somos miseráveis. Quando nós olhamos para Cristo, nós entendemos o quanto nós precisamos mudar, o quanto nós estamos sujos. Quanto a nossa natureza caída, ela ainda governa sobre nós. Depois dessa palavra, continue me amando. Vocês podem continuar me amando? Por favor? Amo todos. Mas nós precisamos viver a verdade. Eu poderia chegar aqui e pregar, o Senhor, Ele tem bênção para você, Ele tem, mas não busca o céu não, que você vai ver, vai se tornar desgraça. Vai ser ausência da bênção. Sabe por quê? Porque bênção para algumas pessoas que está fora do propósito, o Senhor dá um emprego, ela sai da igreja. Olha.
Não entendi. Queridos, o crente ele não precisa frequentar uma igreja, aquele que ama. Mas nós que entendemos quem nós somos, nós frequentamos para adorar e exaltar aquele que é Deus. Tem uma frase que ela combina mais. Como que é, filho? Fala pra mim. O salvo. A igreja não salva. Mas o salvo deseja estar na igreja para adorar aquele que o salvou. Glória a Deus! Entendeu? Essas paredes aqui não salvam, porque se você e eu não mudar nosso comportamento, nós não vamos para o céu. Nós vamos viver uma vida, perder tempo aqui, viver de emoções, de arrepios. Mas o Senhor nos chamou para mergulhar. O Senhor nos chamou para viver a palavra dEle, para ter os frutos do Espírito sobre nós. José era um cara muito bacana. Ele aos 17 anos, ele teve um sonho. Por isso eu lembro toda a passagem. Porque José inicia no 37, ele vai até os 50. A passagem de José até a sua morte. E José aos 17 anos, ele teve um sonho. O Senhor falou sobre alguns feixes que iriam se curvar diante dos feixes dele. E ele contou aos seus irmãos. E os irmãos os repreendeu. Depois ele falou novamente de outro sonho que ele teve, que a lua e o sol se curvaria e as estrelas diante dele. E ninguém entendia o sonho. E muitas vezes isso acontece com a gente. Nós temos um sonho de Deus. Deus ele falou conosco e as pessoas desacreditam daquilo que o Senhor falou. Ei, queridos, mas não ligue para isso, porque quando o Senhor falou com você, essa pessoa não estava lá. Quando o Senhor falou aonde você ia chegar e qual era teu propósito, essa pessoa que desacreditou, ela não estava no sonho. Ela não estava quando o Senhor ele falou ao teu coração. Então se blinde. Blinde do que os outros falam ou pensam ao seu respeito. Tenha você o caráter de Cristo. Que nós venhamos ter o caráter de Cristo. O vinho novo ele vai ser derramado sobre a igreja. Acontecerá um avivamento. Mas eu preciso entender o que eu preciso mudar para que esse vinho ele venha ser derramado. É vida, é mudar a vida, é mudar a postura. É pregar sem abrir a boca. É ser lido pelos meus vizinhos. É ser lido no meu trabalho. Tem uma amiga que eu amo muito e hoje eu estava conversando com ela e eu falei para ela assim, há um tempo atrás, e desde então eu consigo colher os frutos do Espírito em você. Eu consigo colher a paciência, o amor, a alegria. E quantas pessoas já falou para você isso? Que consegue colher os frutos do Espírito, igreja. Nada vale nós estarmos aqui se nós não mudarmos nossas atitudes. Se nós frequentarmos uma igreja e fazer com essa igreja vir um inferno, deixe de ser igreja. Nada vale. Fiquei cega. Nada vale, queridos. Vocês gostam, né? Não vale, queridos. As pessoas precisam colher. Alguém já chegou e já falou, você é resposta de oração para mim. Você parece com Cristo, Marcos. Eu consigo enxergar Jesus na sua vida. Consigo enxergar, Marcelo. Você já entendeu, queridos? Não tem presente maior do que as pessoas olhar para você e falar, eu consigo ver os frutos do Espírito sobre você. Independente das suas dores, das suas rejeições, das suas marcas, há o Espírito sobre a sua vida. Ele te ungiu para pregar as boas novas do Evangelho, independente da sua trajetória, queridos. José, ele foi da cisterna ao palácio. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos de sangue. De repente, como escravo,
Faraó falou assim, eu preciso de um cara que seja inteligente. Ele era inteligente. Foi ficar lá no palácio, ajudando. O assistente de Faraó, daqui a pouco, a esposa do bonito deu em cima dele. E levantou um falso testemunho contra ele. Ele foi preso. E ele foi esquecido na prisão. Só que um dia Faraó começou a ficar perturbado com alguns sonhos que ele estava tendo. E ele falou, preciso de um intérprete. Ele estava esquecido. Esquecido pela tua família. Pelos que o amavam. Ele estava passando por um processo de ser escondido em Deus. Ele foi escondido e ele foi crescendo em evidência, escondido. Aí lembraram, tem um cabra lá, lá na prisão. Ele é inteligente, ele vai interpretar seus sonhos. Trouxeram ele a Faraó. E aí ele passou a ser governador. Só que houve um processo, queridos. E logo em seguida, porque nosso Deus, ele não é gente, ele é Deus. Ele falou, vou provar mais um pouco desse coração. Eu vou trazer aqueles que o apedrejou, que o vendeu como escravo, que desenganou do que ele falou comigo, que desacreditou que eu falei com ele. Eu vou trazer eles aqui, porque esse era o propósito dele. Salvar a sua família, a sua casa. Salvar todo aquele ambiente, toda aquela estrutura, todo aquele governo, todo aquele palácio, todas aquelas pessoas, todos os pobres. Esse era o propósito. Talvez você venha descobrir seu propósito só no final da vida. Mas alegre Deus que você tenha cumprido ele, mesmo sem descobrir. Aprove a Deus. Porque José, ele tinha essência. E ele foi cumprindo um processo doloroso. E ele viveu por um tempo com muita dor, com muita rejeição. Ele amava o teu pai e o teu pai o amava. E ele era o mais amado dos filhos. E ele foi esquecido. Só que ainda assim ele exerceu perdão, misericórdia e amor sobre os seus irmãos. E eu aprendo muito com José. E querido, se a escritura não tiver pessoas que sejam referenciais pela sua vida, as pessoas que serão referenciais serão atores do Netflix, serão youtubers, o diabo ele vai colocar diversos referenciais para você, porque a Bíblia não é suficiente. Como nós podemos viver a verdade de Deus nessa palavra? Como isso é possível? Como isso é real? Porque o Verbo se fez vivo e agora ele está aqui em nós e a nosso acesso à palavra de Deus. E eu vou te fazer uma pergunta. Se o Senhor ele pegasse todas as palavras que você falou essa semana, daria uma oração para ele? Ele conseguiria reverter a uma oração de amor a ele? Todas as nossas palavras, vamos lá, menos as de hoje. Todas as minhas emoções de hoje, daria uma oração a Deus? Se não der, comece a rever seus conceitos. Inversão de valores. Porque na realidade eu estou mais preocupada com o que é bom para mim do que com o que é bom para Deus e para o corpo dele. Querido, se Deus te expor, ninguém te esconde. Agora, se Deus te esconder, ninguém te expõe. Se Deus está te escondendo ainda, é porque tem um processo a ser passado. Talvez tenha roupas a ser trocadas. Não queira exposição antes do tempo. Passe pelo processo de cura, processo de restauração, um processo do novo, de novo. Porque nós falamos, o Senhor ele faz tudo de novo. É tudo novo de novo. Não adianta você querer pregar uma palavra nova, você não vai pregar a Bíblia.
Você precisa de revelações novas. Você precisa conversar com Deus todos os dias para ter revelações do céu nova, para viver o que Ele quer para hoje, para viver o que Ele quer para esse tempo, para esse lugar. Nós não somos ecos de ninguém, nós somos vozes de Deus aqui na terra. Pare de querer reproduzir aquilo que pode ter dado certo lá atrás. Ei! Comece a falar aquilo que Deus está falando para hoje, para esse tempo, para a tua casa, para a minha casa, para o teu ministério, para a tua vida. Comece a viver isso. Por que todas as vezes nós precisamos pregar isso na igreja? Porque passa tempo, entra tempo, passa tempo, entra tempo. E são as mesmas intriguinhas. Gente, e sinceramente, nós vamos ter o culto de mulheres e eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso. Não faltem. Porque a mulher ela tem um poder gigantesco sobre a sua casa, sobre os filhos e o governo que é o marido. Tem o poder de ganhar ou perder, de ser sábia ou insensata, de alimentá-los com vida ou com morte. Então não faltem. Vamos ter alguém aqui. Jesus. Que é o mais importante, é para Ele, é por Ele todas as coisas. Há um tempo atrás eu fui fazer um culto de mulheres e eu não lembro quem falou para mim. Aí a gente precisava fazer lembrancinha, a gente precisava fazer isso. A gente precisa fazer aquilo que Deus manda. Se Deus mandar vir todo mundo aqui na frente, é isso que nós temos que fazer. Se Deus falar assim, senta, não tendo cadeira, sente, mesmo que você caia no chão, porque é Ele que está mandando. Se Deus falar, beba da água, e tá com o copo seco, é por crer, não é por ver. Crê naquilo que Ele está falando. Se Deus falou que Ele vai corrigir Gente, que vergonha. O usuário de droga, o usuário de crack, que Ele vai libertar, querido, creia. Quem faz é Ele, não somos nós. A igreja não é juiz sobre ninguém. Eu não sou juiz sobre ninguém, nem quero, juíza. Amém? Respeite os processos. Se o Senhor está te escondendo, espere Ele te expor. Limpe as vestes, limpe teu coração. Ei, blinde a tua mente. O Senhor fala, o apóstolo Paulo vem falando, a igreja precisa de uma renovação de mente. Porque os últimos dias serão dias difíceis, eu já ministrei isso aqui. Não seria externo, pelo que está acontecendo na geografia, é interno. Nosso maior problema é achar que eu preciso mudar um amigo, eu preciso mudar a mim mesmo. E essa é a única coisa que eu consigo mudar. A gente não consegue mudar ninguém no soco, no chute, não consegue. Ou a gente muda, porque quando nós mudamos, nós amamos, independente das falhas. O Senhor Jesus, Ele não precisou mudar ninguém, Ele só veio, se entregou e amou e teve misericórdia. E essa precisa ser a essência da igreja. Amor e misericórdia, compaixão. Amém? Todos conseguiram compreender? Amém? Se coloquem de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos e comece a falar com o Senhor. Ai, Jesus. Pai, eu preciso de Ti, Senhor. Senhor, eu preciso de Ti para mudar minha natureza caída. Senhor, eu preciso de Ti para trocar as minhas vestes. Eu não tenho força, Senhor. Muitas vezes eu não quero. Muitas vezes eu não quero perdoar, Senhor Jesus, as pessoas que me afligiram, que me magoaram, que me açoitaram, que mentiram para mim. Mas o Teu Espírito me dá a capacidade, Jesus. O Teu Espírito me dá a capacidade. Me dá a capacidade de amar, mesmo quando eu não quero amar. Senhor, eu te peço que hoje o Senhor troque as minhas vestes, que eu venha a ser verdadeira filha de Deus. Senhor, que eu venha me mover como filha amada, que eu venha me mover amando com misericórdia, derramando amor e perdão sobre a igreja.
sobre a minha casa, sobre a minha geografia, Senhor. Me dá um coração assim como o de Davi, me dá um coração assim como o de José, me dá um coração assim como o de Noé. Senhor, que eu venha ter atitudes de justiça, que o mundo ele não venha me corromper, que a injustiça desse mundo não venha me corromper. Senhor, que as minhas vestes não venham a ser vestes, Senhor, desse mundo. Senhor, que eu não venha estar moldada, Senhor, a minha geografia, porque eu sei, Senhor, que se eu não mudar a minha geografia, ela vai me mudar. Então me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser resposta de oração aos caídos, aos oprimidos, aos doentes, Senhor, aos enfermos. Ai, eu preciso ser curada por Ti. Eu preciso, Senhor Jesus. Ah, Senhor, me ajuda, Jesus. Tua face, queremos ver tua presença, queremos ter tua face, queremos ver tua presença, queremos ter. Então vem, amado, vem, amado, Porque o Espírito Santo está chamando pessoas reais, não pessoas ideais. Pessoas que foram transformadas de dentro para fora. Pessoas cheias de cicatrizes.
testificar da glória do Senhor, do poder dele, do senhorio dele. Pessoas que passaram pelo deserto, enfrentaram todo o processo, tiveram um encontro com a dor, com o choro, com a angústia, com a aflição, com a tristeza, com o desespero, mas que passou, que atravessou, que foi temporário. E se você está ainda vivendo este processo, saiba que este processo não é o fim. Deus tem um destino para você. Deus tem um lugar, Deus tem um oásis para você, um lugar de paz, um lugar de alegria. O teu choro vai se converter em alegria após o processo. A tua dor vai se converter. Alabaxara, calabaxora, mandala, alabaxai. Alabaxere, querendo alabaxai. Que toda dor, toda angústia se converta em um novo tempo, porque esse novo tempo está chegando. Oh, tem coisa boa chegando. Alabaxara, calabaxora, mandala, alabaxai. Não é emoção, não é sensacionalismo, é a presença de Deus. Oh, nós precisamos crer, porque aquele que nos chamou vai nos fazer atravessar o deserto, o rio, e vamos chegar do outro lado, e vamos cantar, e vamos louvar. Permita que esse evangelho te pegue por dentro e arranque tudo aquilo que Deus quer arrancar. Permita que Deus arranque de você o orgulho, enxergar o que o Senhor está querendo me mostrar. Oh, Jesus, começa em mim, Deus. Eu não quero caminhar sem te ver, sem te encontrar todos os dias, sem ouvir a tua voz, sem estar sensível à tua voz. É a tua presença, Deus. Águas que curam, águas que saram. Ei, ao cheiro das águas, tudo volta para o lugar. A esperança para a árvore que foi cortada. A esperança, porque você diz isso, pastor? Porque eu fui uma árvore cortada. E ao cheiro das águas eu vi Deus me transformar, me renovar, restaurar meus sonhos, restaurar minha casa, meu casamento, a minha família. Ao cheiro das águas. Receba vida, receba paz. Aquilo que Deus tem comigo, com você não morreu. Está de pé. Aleluia. A vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. E é a ela que nós sujeitamos essa noite. Senhor, nós estamos dispostos e disponíveis a fazer tudo aquilo que o Senhor quer que venhamos fazer. Nosso compromisso é com a verdade, com a Tua palavra. Que essa verdade nos ajude a ser de fato verdadeiros. Nos ensina todos os dias. Que nós não venhamos sair nem para a direita nem para a esquerda, mas venhamos estar firmes no Teu caminho. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós estendemos nossas mãos. Estende suas mãos aí para algum lugar. Estende suas mãos aí. Assim como o Senhor não veio para julgar o mundo, mas veio para salvar. Ó Deus, seja nesse ambiente, ó Deus, próximo aqui nas regiões onde o som chega, onde pessoas estão perdidas em festanças desregradas, em bebedeiras, entregues às suas vontades. Meu
Meu Deus, nós não queremos condenar, mas pedimos a tua misericórdia, Senhor. Pedimos que o Senhor, ó Pai, através do teu Espírito, possa convencer do pecado, do juízo, da justiça, fazendo essas pessoas entender que o diabo, ele é astuto, e como ele não consegue tornar o inferno atrativo, que ele torna o caminho que leva até lá atrativo. Ó Deus, mas que essas pessoas tenham seus olhos abertos e não venham se perder, venham encontrar a verdadeira alegria e a verdadeira satisfação em Ti, Jesus, somente em Ti. Meu Deus, restaura a nossa casa, a nossa família. Meu Deus, que os nossos filhos vão mais longe que nós, venham mergulhar mais fundo que nós, venham Te conhecer muito mais do que nós. Ó Deus, em nome de Jesus, com uma essência, com um coração, com a verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê assim, aplauda bem forte Jesus nessa noite. Aleluia! Sim! É chegado um novo tempo, onde o Senhor está derramando vinho novo. Aleluia! E sejamos prontos para receber o nome de Deus. Aleluia! Senhor, glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua semana. Acende a luz. Volte a sonhar, volte a viver. Em nome de Jesus. Viva o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Deus abençoe sua vida, Kaique. Deus abençoe todos vocês que estão aqui. Que juntos venhamos tornar o fardo uns dos outros mais leves. Porque nós estamos vivendo dias difíceis, mas é para que nós venhamos ser fortes. Venhamos olhar para o lado que o Senhor quer que nós venhamos olhar, para a direção certa. Não corra desesperadamente, não fuja, em frente. Porque você não precisa ir na sua força, mas ir na força do Senhor. Amém, queridos? Nessa terça-feira nós estamos nas últimas aulas da Escola de Adoradores, dessa primeira turma. Então será das 18 até às 19h30 a Escola de Adoradores. E em seguida nós sairemos para estar entregando marmitas para pessoas em situação de rua. E nós temos sido abençoados, olha... Então estaremos aqui na igreja na terça-feira, na quinta será nosso culto. Você que não deu o seu nome ainda pro Acampa, nós mudamos de chácara, houve um movimento, né? E Deus nos deu um direcionamento e nós vamos fazer ainda aqui uma chácara ainda mais perto, mas vamos fazer nos dias 25, 26, 27 de fevereiro. Então tem pouquíssimas vagas, tem 10 vagas. Então, dê o seu nome ali para Kelly. E vai ser dias incríveis, vai ser imersão. Ou seja, Deus está nos levando mais fundo para imergir nele. Amém? Quero orar com você, agradecendo o Senhor. Não saia sem participar da comunhão ali atrás, tá bom? E que sua semana seja abençoada. Eu amo vocês. E que vocês estejam orando por nós. Nós estamos orando por vocês e juntos vamos nos fortalecer no Senhor. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por cada família que aqui está, por cada representante da tua casa, representante ali no teu trabalho, os embaixadores de Cristo que estão aqui, os teus filhos. Senhor, tudo que nós desejamos é fazer a tua vontade, Senhor, é ser de verdade. Transforma-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor. Meu Deus, nós queremos estar prontos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. As habilidades, a unção, o poder. Nós queremos ser maduros. Ó Deus, para que venhamos libertar a criação, ó Deus, de tudo isso que nós estamos vivendo. Ó Deus, de todo esse anseio pelos filhos maduros. Senhor, nos dê as condições necessárias para repartirmos, para sermos a resposta de oração de alguém. Meu Deus, que essa seja uma semana abençoada, que os teus filhos não tenham falta de nada. Se tem alguém aqui, ó Deus, que precisa de um emprego, que Deus tem buscado, meu Deus, em nome de Jesus, abra a porta, porque o Senhor não é Deus de confusão. E o Senhor, Pai, dê o discernimento para a pessoa entender qual é a porta que o Senhor tem aberto. Meu Pai, em nome de Jesus, guia, Senhor, guia-nos em seu caminho, nos dê a direção, o pensamento, a palavra, o coração correto.
Esse é o nosso desejo, de nos tornarmos semelhantes a Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. E todos digam amém. Aplauda bem forte Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, foi maravilhoso oferecer um culto contigo. Amém? Até me consumir.